Olá pessoal, nessa aula aqui nós vamos fazer algumas simulações, alguns cenários com o modelo Streeter em Phelps no MATLAB. Eu vou usar os dados como referência, uma aula do IIT de Bombay, é o Indian Institute Technology, de Bombay. Bombay oficialmente ele chama Mumbai, uma cidade com mais de 12 milhões de habitantes na Índia. Então eu peguei alguns slides para a gente trabalhar, eu vou contextualizar, explicar o problema, qual a equação que a gente vai trabalhar no MATLAB. E aí logo em seguida a gente começa a fazer as simulações. Então vamos lá. Então entendendo o problema inicial, do que se trata o modelo de Streeter em Phelps. Vamos lá. Então, esse aqui é o curso d'água, U é a velocidade. Aqui ele pegou um volume de controle aqui, com um volume da área de seção transversal A aqui, vezes um ΔX, esse volume aqui. Então imagina que eu fiz um lançamento de esgoto aqui. O que eu espero? A montante desse lançamento tem uma certa concentração de oxigênio aqui. A medida a jusante desse lançamento, eu espero que essa concentração de oxigênio caia. Que as bactérias que vivem nesse ambiente aquático, elas, para degradar essa matéria orgânica, para respirar, para usar no fisiologismo delas, elas vão consumir oxigênio. Então, o que o modelo é capaz de fazer é avaliar como que é essa concentração de oxigênio ao longo do curso, a jusante do lançamento. E eu vou verificar se em algum ponto, em algum trecho, essa concentração está abaixo do valor admissível. Se estiver abaixo desse valor admissível, dependendo da classe do rio, por exemplo, geralmente é 5 miligramas por litro, adotado por um curso d'água classe A, que você pode ter recreação nele. Então, se eu vou verificar se tiver algum trecho, uma concentração abaixo de 5 miligramas por litro, vai ter morte de vida marinha, alguns peixes não vão sobreviver, por isso que é necessário tratar o esgoto, lançar menos carga orgânica nesse rio, para subir a concentração de oxigênio, não ter dano à vida aquática. Então, isso que a gente vai avaliar. Então, para a gente chegar no modelo, vamos fazer rapidamente aqui, é um balanço de massa, não é isso? Aqui, tem esse volume de controle aqui, todo balanço de massa é isso aqui, o que entra, uma taxa, uma massa, alguma que entra aqui, menos o que sai, input, output, menos o que sai, menos o que é consumido, mais o que é consumido ou gerado aqui é igual ao acúmulo. Então, nesse modelo aqui, ele considera o acúmulo igual a zero, regime permanente, não está aqui, desculpa, a concentração, a concentração de oxigênio aqui, por exemplo, é constante, o perfil de concentração aqui não está alterado. Então aqui, esse aqui, o AC, é a taxa, velocidade vezes área vezes concentração. Nesse ponto aqui, X. Se eu multiplicar aqui, você vê concentração vezes volume, por tempo. Isso aqui dá o quê? Por exemplo, miligrama de oxigênio por segundo, Então é uma taxa mássica aqui, E aqui na saída, X mais ΔX, nesse ponto aqui. E esse termo aqui, você vê que as unidades, esse S1 é a concentração de DBO, de carga orgânica. Aqui esse K1 é a constante cinética de degradação da matéria orgânica. A gente fala que isso é uma cinética de primeira ordem, constante vezes a concentração de DBO, elevado aqui o expoente 1. E aqui você vê que é a mesma unidade desse termo aqui, porque aqui, concentração,
essa K1 tem unidade por tempo vezes volume. Então esse termo aqui tende a degradar, consumir oxigênio. E esse aqui positivo tende a fornecer oxigênio para o curso d'água. É aeração natural, né? Transferência de massa da atmosfera para o curso d'água. Esse K3 é a constante de aeração. Você vê que a força motriz aqui, ó, né? Dessa transferência de massa, que é a concentração máxima possível de equilíbrio, né? Concentração de saturação, né? Da concentração máxima de oxigênio, a solubilidade nesse curso d'água a uma dada temperatura, né? Se lembrar daquela lei de Henry, né? Você vê no refrigerante, a solubilidade de gás carbônico no refrigerante, ou aquela questão dos mergulhadores, né? Quando eles mergulham, uma dada pressão, a solubilidade dos gases no sangue. Então é a mesma lei, né? Solubilidade de gases em líquidos. Quando essa concentração atingir a saturação, né? A concentração não muda mais. E tem aqui a mesma ideia, ó, por tempo, a unidade, ó, K3 é por tempo, vezes concentração, vezes volume. Esse último termo aqui, ó, que geralmente eu considero no modelo Streeter-Phelps zero, é o seguinte: se a taxa de velocidade aqui, ó, da fotossíntese, né? Isso aqui está a unidade de concentração por tempo, olha lá, vezes volume. Então a fotossíntese gera oxigênio, né? No rio, algas, o que tiver no rio né? Que gera oxigênio. Aqui, só que esse oxigênio é consumido pelas bactérias e micro-organismos e é absorvido também em sedimentos, na turbidez que tem no rio. Usualmente o que é produzido é consumido. Então isso aqui geralmente eu posso considerar zero. Você lembra aquela história lá da Amazônia, que aquela afirmação errada, que era o pulmão do mundo? Por que ela não é o pulmão do mundo? Porque é uma floresta madura, fotossíntese, né? A taxa de fotossíntese, geração de oxigênio, é quase idêntica ao consumo dela própria mesmo, que ela absorve na respiração. Então, no balanço, né? Quase todo o oxigênio gerado é consumido na respiração. Então aqui, ó, o que ele fez aqui para chegar aqui? Ele dividiu por A ΔX, todo mundo, e aplicou a definição de derivada aqui, né? Fez o ΔX, esse volume de controle, esse ΔX ficar bem delgado, né? ΔX tender a zero. Aqui, ó, apareceu menos aqui, porque aqui, ó, definição de derivada, esse menos esse aqui está ao contrário, então menos aqui, né? Isso aqui ele chamou de B, isso tudo aqui, ó, ele chamou de B, e tá aqui, ó, né? Menos K1 S1 e esse aqui, mais K3, tá? E B chamou disso aqui, né? Na verdade, isso. Na verdade, isso tudo aqui, né? Ele chamou de menos B, né? Então vamos para a próxima. Aqui, ó. Então, o que ele fez dessa parte aqui para cá, ó? Ele simplesmente botou menos em todo mundo aqui. Ele ficou mais, menos, mais, mais. Aqui, ó. Chamou esse termo aqui, ó, CS menos C, de psi, né? A letra grega, lendo da psicologia aqui, ó. Né? E aqui apareceu um menos, porque aqui, ó, se eu derivar psi em termos de x, vai ficar menos dc dx. Então apareceu um menos aqui. Aqui, ó, aqui ficou psi e aqui ficou igual. Então essa equação aqui, que é a equação de Streeter em Phelps, é a que a gente vai trabalhar no MATLAB. Só fez mais uma modificação aqui, ó. Esse U aqui é a mesma coisa que eu botar ele aqui dividindo, né? Eu jogo ele para dentro da integral, que é constante. X sobre U, né? Eu chamo de tal, que tem unidade de tempo, né? Então aqui ele fez uma confusãozinha aqui, ó. Ele não botou o U aqui, deixou. Então eu fiz aqui, ó, para ficar claro aqui, ó. Essa equação que a gente vai trabalhar. Simplesmente passei isso todo mundo para cá aqui, ó. Ó.
menos dφ, d tal, né? Menos K3φ, aqui ó, menos K3φ, esse B eu botei igual a zero, K1 S1. E aqui ó, você está vendo, o S1 é a concentração de DBO, né? De carga orgânica. E ela vai tendo caimento exponencial com o tempo, né? O que aconteceu aqui? Voltou. Desculpa aí, gente, eu não sei o que aconteceu aqui não. Mas vamos continuar aqui. Então aqui, ó, o S1 é DBO, né? E até eu chamo aqui DBO remanescente. Depois a gente vai ver isso mais para frente. É porque essa aqui, S10, a gente vai ver como é que calcula, né? Que é a concentração inicial no ponto de lançamento, né? Na mistura, e ela vai decaindo ao longo do trecho do rio com o passar do tempo. E as bactérias vão consumindo essa DBO e vão consumindo oxigênio também. Então substitui esse S1 aqui, ó, por esse termo aqui. Né? Uma condição inicial em tal igual a zero, a nossa variável dependente aqui, ó, psi é CS menos CI, que é a nossa definição aqui. Esse CI é a concentração montante do lançamento. Eu vou lá, tiro uma amostra lá, vou no laboratório e vejo qual que é a concentração do rio ali, a montante, antes do lançamento. Então, se você lembrar aqui de equações diferenciais, essa é uma equação, né, diferencial, tem uma derivada, é ordinária, só tem, em função de tal aqui, né, só tem uma variável independente, é de primeira ordem, né, derivada aqui não é um quadrado, não é o cúbico, é a derivada primeira. E ela é linear, né? Que o psi aqui não está ao quadrado, não tem nada multiplicando, não tem seno de psi, o que multiplica psi é só um parâmetro aqui. Então, essa equação aí tem uma fórmula geral para resolver. Se for lá no livro de equações diferenciais, vai ter um teorema lá que garante que toda equação desse tipo tem uma solução. Só se seguir uma rotina lá, uma fórmula geral, você vai chegar numa solução analítica para ela. Então isso já foi feito, né? Só que a gente vai resolver no MATLAB numericamente. Aí vai comparar com essa solução analítica, né? Então aqui, ó, qual que é a solução analítica? É essa aqui, ó. Se você entrar lá na aula do professor, da aula que está aqui embaixo, no link aqui embaixo, você vai ver como é que deduz isso aqui. Ele usa aqueles fatores integrantes lá, que é um método já bem conhecido. Então aqui, ó, são três termos, mas na verdade esse termo a gente vai desconsiderar, que vai fazer B igual a zero. Esse é o termo relacionado com a degradação da DBO e esse com a aeração. Você vê que se eu tenho K1, K3, eu tenho S10, que é a DBO no ponto de mistura. Eu vou mostrar como é que a gente calcula ele, que é uma média, né, ponderada. Uma média das concentrações ponderada com as vazões do rio e do esgoto. Então, para cada tal, eu vou ter um psi. Aqui, ó. Né, se psi inicial tem, aí eu vou poder fazer um gráfico de psi em função de tal. Né? A gente vai ver mais para frente. Então, vamos lá. Então, de novo aqui, ó. Se lembrar lá do cálculo 1, né? Eu espero que psi tem um pico, né? Psi em função de tal tem um pico. Ó, só porque, o que eu falei? À medida que é consumido a matéria orgânica, o oxigênio é consumido. Quando o oxigênio é consumido, vamos voltar aqui, ó. Essa concentração aqui vai caindo, não é isso? E psi vai aumentando. Vai ter um ponto que a aeração vai ser maior do que, né, o suprimento de oxigênio da atmosfera vai ser maior que o consumo. E aí o psi começa a cair. Então como é que eu vou saber esse pico aqui? A gente vai ver o gráfico, vai ficar claro mais para frente. Se eu derivar isso aqui e igualar a zero, né, eu acho o ponto de máximo, não é isso do cálculo 1? Então ele fez isso aqui, ó, tal máximo, e achou essa expressão aqui. Tudo em função do que eu conheço. Então ele vai saber em quanto tempo, né, em qual trecho, quantos quilômetros do rio eu andei,
para eu atingir o pico. E aí você põe o tal máximo aqui nessa expressão aqui, substituiu aqui tal máximo e vai chegar nessa expressão de psi máximo, que é o ponto de pico. Ó, em função dos parâmetros da concentração de mistura. Então vamos lá. Então esse é o problema aqui inicial que a gente vai trabalhar no MATLAB, o problema lá da aula, né? E vamos comparar com a solução dele que ele fez na mão aqui, na calculadorazinha aqui. E vamos ver se vai bater, né? A gente espera que tudo o esperado é que tudo bata, não é isso? Mas vamos lá. Então aqui, ó, uma descarga de esgoto, ó, de 30 que é megagalões por dia, né? Galões é uma unidade, né, inglesa, né, de volume. Aqui. Acho que é inglesa, no rio, o vazão do rio é 10 aqui, cubic meters, né, por segundo, metros cúbicos. Então tem vazão de esgoto, vazão do rio. Que ele já deu, né, eu não vou precisar usar nenhuma correlação para saber a velocidade do rio, 3 km por hora. Ele deu aqui para a gente é DBO, né, em inglês é BOD, Biologic Oxygen Demand, né, 200 mg por litro. E o rio tem uma pequena DBO, né? Não é um rio poluído, olha lá, 1 mg por litro. O esgoto geralmente eu considero que não tem oxigênio dissolvido, né? É 0. E no rio, o oxigênio dissolvido ele considera 90% da saturação. É um rio considerado na América do Norte, né? No Canadá, nos Estados Unidos, temperatura mais baixa, 15 graus Celsius. E então, aqui no caso, a concentração de saturação seria 9,9. 90% é próximo de 9, ele botou 9 aqui. E deu o K1 e o K3 que eu falei, ó, K1 é BOD removal, né? De constante cinética de degradação da DBO 0,3 e a constante de aeração 0,7. Ele quer saber o ponto, o SAG, essa curva de depleção de oxigênio, né? Ela é conhecida muito SAG, né? Curva SAG. Então, ponto de máximo, né? Concentração de oxigênio mínima, que corresponde ao nosso psi máximo, né? E quanto que DBO degradou até lá, né? E de oxigênio dissolvido. Então, vamos lá. Então, só para ficar claro aqui, né? O que é esse BOD5, né? Que a gente tem que fazer só uma transformação aqui, é o seguinte. A DBO é uma medida indireta, né, de carga orgânica. Eu pego uma amostra lá do rio, levo para o laboratório, aí ele pega parte dessa amostra, né, faz uma pipeta lá, põe água destilada, faz uma saturação com oxigênio e põe numa incubadora lá, por exemplo, a 20 graus Celsius. E espera 5 dias, por isso que é DBO5. E vê o consumo de oxigênio. Quanto maior a carga orgânica, maior vai ser o consumo de oxigênio. Então a minha medida da carga orgânica vai ser esse consumo de oxigênio. Para eu saber qual que é a carga orgânica total que tem naquela amostra, eu teria que esperar acima de 20 dias, né? Um tempo maior. Deixou como padrão eu esperar só 5 dias, em alguns casos até só 3 dias, e usar essa medida como padrão, para ser uma análise mais rápida, né? Só que aqui no meu rio eu não quero saber a DBO5, eu quero saber qual que eles chamam de DBO última, DBO se eu esperasse 20 dias lá para ver qual que seria o consumo de oxigênio, toda a carga orgânica que tem ali. Então tem que fazer uma transformação aqui, ó. Aqui, ó, isso aqui é DBO, aquele último é leste, né, em inglês. E aqui o T pode ser 5, o T no nosso caso é 5. Então tem essa expressão aqui, ó. Como eu falei que a DBO cai, né, de forma exponencial. Aqui, ó. Se eu botar esse T0 aqui, ó, a DBO 0 aqui, o que fica aqui, ó? 0 aqui dá 1. 1 menos 1, 0. Que não consumiu nada, né? Que esse DBO5 eu chamo aqui, ó, de DBO exercida, né?
É o quanto que foi consumido. Se não passou tempo nenhum, consumiu nada. Se passou 5, é a DBO, o oxigênio consumido em 5 dias. Se eu esperar, por exemplo, um tempo considerado infinito, né? Aqui, ó, tem infinito aqui, ó. Isso aqui vai para 0. Então a BOD última é igual a BOD 5. BOD infinito, que é toda a carga orgânica que tem lá na amostra. Eu esperei um tempo suficiente aqui para eu saber tudo que tem ali. Então aqui, ó, eu tenho, ele me deu a DBO 5, eu só passei isso aqui para cá, né? Tem o meu K1, eu acho a DBO última, que vai ser um valor maior, né? E aqui, eu só para ficar claro aqui, ó, os termos aqui, ó, esse é o tempo DBO remanescente, é o que ficou. Eu tenho uma concentração de DBO inicial, passou um dado tempo, aqui está expresso em tal, né? Ela vai diminuindo. Você vê a DBO exercida, passa o tempo, ela vai aumentando, né? Porque à medida que o tempo passa, eu vou consumindo mais oxigênio, vai aumentando. E aqui, a remanescente é o inicial, menos que foi consumido. E a mesma expressão, você joga para cá, o exercido é o que eu tinha, menos o que ficou. Então, vamos lá. Então aqui, ó, então esse é o nosso problema aqui. Eu falei daquela questão de mistura, quando mistura vazão de esgoto com a vazão do rio, né? Então tem que fazer uma média ponderada da concentração em relação às vazões para eu chegar no valor. Então aqui, ó, ele considerou aqui, ó, concentração do rio 9, certo? E aqui o esgoto, o oxigênio é 0, então não tem um termo aqui. Essa aqui é a vazão do rio, né, que é 10 metros cúbicos por segundo. Eu tenho que passar segundo para dia, né? 3.600. É hora vezes 24, passei para dia. E aqui a vazão do rio e aqui dividido pela vazão do esgoto. Aqui também eu tive que fazer uma transformação, é 30 megagallons por dia. Aqui já está em dia, mas um galão é mais ou menos 3,8 litros, né? Se pegar 3,8 vezes 10 a 6, que é mega, vai em litro. Só que eu quero metro cúbico, eu dividi por 1000, ficou 3.800. Se fazer essa conta aqui, deu 7,95, né? Oxigênio dissolvido aqui inicial. Então isso aqui vai ser consumido, né? Vamos ver se vai cair muito a ponto de prejudicar a vida marinha. E aqui a DBO 5, ele falou que é 200 aqui, ó, 200, e o rio tem 1. E aqui são as vazões, ponderado pelas vazões aqui do esgoto e do rio, vazão total deu 24,1. Agora eu tenho que transformar essa DBO, né, que chama aqui de inglês BOD, 5 na última. Então só usar aquela expressão que eu mostrei anteriormente. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, S10, né, que é o início lá de mistura, 24,1 que eu achei, usei K103, aqui é 5, né, que é a DBO 5, eu vou achar um valor de 31. Ou 31, aqui consta 31,1, né? E aqui, ó, então a minha FI inicial aqui, ó. Aqui, na verdade, se fosse ver pelo enunciado, a concentração de saturação é 9,9, né? Mas vamos considerar o que considerou aqui para os dados ficarem, usar o mesmo que ele usou. Então aqui, ó, 9 menos a concentração inicial 7,95, né? Aqui, ó, 7,95. Tem o FI, PSI. Tem o K3, tem o K1 foi dado para mim, só substituir aqui, ó. Eu tenho tudo, né? Eu vou ter o tal máximo. Aqui, ó. Psi inicial, o S10 aqui, o S10 aqui, o K103, o K307, e aqui o B fez igual a 0, né? Deu 1,96 dias para atingir o máximo, né, do Psi. Aqui, ó, a DBO remanescente começou por 31,1,
Quando se passar 1,96, ela caiu para 17,2. As bactérias trabalharam lá, degradaram ela e consumiram oxigênio. Para eu saber quanto, né, 1,96 dias equivale a quanto que é o trecho do rio, né, a partir do ponto de lançamento, quanto que para atingir o pico, né? Só fazer aqui, ó, a velocidade é 3 km por hora. Então tem que passar isso para hora, só multiplicar por 24, andou 141 km. Né? E o psi máximo eu usei, só usar também a expressão que eu mostrei anteriormente, aqui ó, 31,03, tal máximo 96, K307, K103, ele chegou 7,29. Esse é o psi máximo, só que eu quero saber, né, a concentração aqui de oxigênio. Então só, por exemplo, jogo isso para cá e esse para cá. Olha lá, C é igual a, que considerou a saturação 9, menos o psi máximo 7,29, dá 1,71, que é baixo, né? Que a gente falou, considerando um rio classe 2 aqui, para o Brasil aqui, né? Não pode ser abaixo de 5 mg por litro. Então vamos fazer agora no MATLAB e vamos ver se vai com esses dados aqui de entrada, vamos ver a saída do MATLAB. Vamos lá então. Já está aberto aqui. Só deixa eu beber uma aguinha aqui. Acho que eu estou falando demais. Vamos lá. Ó, então eu já fiz aqui uma função aqui, ó, que esse padrão do MATLAB aqui, function, eu chamei de SAG. Aqui está a função aqui, ó, SAG. Ela tem como entrada tal e psi, e tem como saída isso aqui, d psi d tal, que é a derivada. Então eu ponho os parâmetros aqui, ó, K1, K3. O S10, vamos botar o valor lá, né, que foi 31,1, não é isso? Nosso caso lá, ó, 31,1. Aqui, ó, o S1, que é a DBO, né, com caimento exponencial. E aqui é a função lá do modelo Streeton-Phelps, que é uma equação diferencial simples, né? Aqui, ó. Mesma coisa, eu fiz B igual a 0, que é o termo de degradação, né? Não, desculpa, K3 é o termo de aeração, né? Você vê que está negativo aqui, né? A aeração tende a diminuir, diminuir psi, né? Então a derivada tende a ficar negativa. E o K1 aqui é o termo de K1S1, que é o termo de consumo de oxigênio, né? Ele tende a aumentar a inclinação. Quanto maior S1 aqui, K1, mais a inclinação, maior a inclinação da derivada aqui, né? Maior o consumo de oxigênio. A gente vai ver isso no gráfico. Não é só isso aqui, ó. Esse é o padrão dessa função para resolver equações diferenciais. Eu tenho que falar a equação diferencial, jogar todo mundo para cá. Aí essa é simples, que é de primeira ordem, né? Resolve de segunda ordem, terceira ordem, só montar certinho aqui. Então o que eu tenho que fazer aqui? Vou montar aqui, ó, tal, eu já fiz aqui, ó, anteriormente, então já está nos comandos aqui, a memória eu vou usando para agilizar, ó. Vamos considerar de 0 a 11. Certo? Agora, para eu resolver no MATLAB, é esse aqui, ó, a nomenclatura, né? Essa função aqui, ó, ODE 45, tem várias funções que resolvem equações diferenciais, essa é a mais comum. ODE é de Ordinary Differential Equation, né? Eu tenho que botar aqui um x e a minha variável independente aqui, e a saída aqui, eu dou um nome y, daí de psi, né? Então, minha função SAG aqui, ó, tem que usar entre apóstolos, minha variável aqui independente, eu vou avaliar a minha equação diferencial, qual trecho? 0 a 11. E aqui meu dado inicial, lá que a gente fez lá, é 1.05 aqui, que considerou aqui, 1.05. Né? Então só daqui, ó, pau. Olha lá, psi. Então, qual que é a solução dessa equação diferencial? Não é psi? Vai me dar uma função de psi em função de tal, que é o que eu quero saber, né? Olha lá, para cada 53 pontos, para cada tal ele calculou um psi.
Então eu posso plotar isso aí. Então vamos plotar, ó, plot, ó, tal x, y, né, tal psi, vamos botar vermelho, red, ó. Vamos ver que vai, calma que vai, às vezes ele demora um pouquinho, mas vai aparecer. Aí, ó. Vamos dar um grid on aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha lá, começou meu psi 1.05 e foi subindo, né? Concentração de oxigênio foi diminuindo. Chegou no ponto de máximo, ó. Vamos ver aqui. Que dá, aqui não é exato, mas vamos ver quanto mais ou menos, ó. Você põe aqui, ó. Calma aí. Aí, vamos ver. Vamos. Aí. Então, ó, em torno de 7.30, aqui o pico é um pouquinho antes de 2, né? Que é próximo do que ele obteve lá, né? A partir desse ponto, a aeração começa a ser maior, né? Do que o consumo de oxigênio, que a matéria orgânica aqui já diminuiu bastante. Então, o consumo de oxigênio é menor, a aeração começa a ser maior do que o consumo e o psi cai, a concentração de oxigênio está aumentando aqui. Se esperar tempo suficiente, já vai até 0, né? Que chega na concentração do rio, fica igual a concentração de saturação. Então lá, vamos ver aqui, ó, só para estar certinho, o valor máximo aqui, ó, que eu achei ser esse mesmo. Ó, se eu botar aqui, ó, máximo psi, e me dá o valor máximo aqui, ó, 7.30. O valor que ele obteve aqui, ó, lá 7,29. Diferença na segunda casa, pelas continhas aqui, né? E o tal máximo lá, 1,96, que é aqui, o nosso também está por aqui também, ó, 1,96, pouco antes de 2. Então vamos para ficar claro aqui, ó. Qual que é o psi que a partir dele já não é admissível, que a concentração de oxigênio está muito baixa? Só usar, opa, vamos aqui, ó. Só usar a definição, né? Aqui, ó, vamos botar aqui, ó, psi admissível. A saturação lá, que ele considerou no problema, é 9, né? A concentração de oxigênio pela legislação, Rio classe 2, é 5. Então é 4, não é isso? 4. Então vamos plotar no gráfico uma linha lá, para a gente ter noção de qual trecho que o rio não está com a concentração de oxigênio muito baixa, não está atendendo a legislação e está causando mortandade de peixe e outros de vida, né? Então vamos lá, só colocar aqui, ó, fplot, ó, já está até aqui, ó, 4, 0 a 11, vamos lá. Eu tenho que dar aqui, ó, um hold on para ser no mesmo gráfico, senão ele vai apagar o que eu já fiz. Pronto. Aí, ó. Então todo esse trecho aqui, ó, a concentração do oxigênio está muito baixa, né? Se eu quiser saber quanto que é esse trecho, só usar aquela expressão lá aqui. Usar a velocidade, né? Velocidade, passar o tal, multiplicar por 24, que eu vou saber quantos quilômetros que é isso aqui. Mas para a gente ir mais rápido, agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver se a solução numérica do MATLAB bate mesmo totalmente com a solução analítica, ó. Eu fiz essa expressão aqui, ó, esse semifile aqui, ó, que eu simplesmente coloquei os parâmetros aqui, ó, inicial, K3, K1, S10, e coloquei a expressão aqui, ó, que é a expressão que eu mostrei no problema aqui, ó. Eu tenho esse termo aqui que é de degradação da DBO, esse aqui B igual a 0 vai sumir, esse aqui é o termo de aeração, igualzinho a expressão analítica que eu mostrei. Então para cada tal aqui, ó, né, vai calcular um psi. E eu vou plotar no gráfico, vamos ver se vai coincidir com a solução numérica, né? Ó, o tal já está aqui,
Então, se eu dar aqui um run, ele vai calcular esse psi analítico aqui, ó. Vai aparecer aqui todos, aí, ó, K1, K3, o B e o psi analítico aqui. Então, vamos plotar ele, ó, plot tal. Vamos ver se tem aqui. Aí, ó. Psi analítico. Y aqui de yellow. Então, o que eu espero? Aqui, ó. Assim que eu plotar essa linha vermelha, se coincidir, vai passar a ficar amarela. Que vai, os pontos vão cair tudo em cima aqui. Vamos ver se vai. Vamos lá. Aí, ó, certinho, tá vendo? Com o nível de precisão aqui do gráfico, se eu começar a dar muito zoom aqui, vai ver uma diferencinha, né, na segunda casa decimal, né? Então eu vou apagar isso aqui, porque eu depois vou fazer uma legenda, né? Eu vou apagar só essa linha amarela aqui, que eu só mostrei só para ver que coincide. Então vamos apagar essa aqui e deixar como estava anteriormente aqui, ó. Mostrar como é que apaga aqui. Ó, só eu clicar aqui, dá delete, puff. Aí. Beleza. Agora, vamos fazer uma simulação mudando o K1. Vamos simular aqui, ó, igual ele fez aqui, ó. Um rio de clima quente, por exemplo, no Brasil, né? Aqui, ó. Ele mudou aqui em outras condições, outros cenários, ó. Tudo igual, mas o K1 um pouco maior. Temperatura maior, a reação, né, acontece mais rapidamente, a constante cinética é maior. E a concentração de saturação, numa temperatura maior, lembra do refrigerante, né? Solubilidade dos gases no líquido diminui. Aqui ele até botou bem baixa, você vê, geralmente é acima de 7 essa temperatura de 20 graus Celsius, mas vamos considerar o que ele colocou aqui. E ele tirou uma amostra lá do rio, a montante, concentração 5.4. Você vê aqui a velocidade é a mesma, o vazão do rio é a mesma, e aqui os cálculos são os mesmos, ó. De oxigênio de mistura, e botou aqui 5.4, deu 4,77. A DBO5, né, não mudou, porque o esgoto, o efluente é o mesmo, o DBO do rio continua o mesmo, 24.1. Agora eu vou ter que saber a DBO última, né? Aqui deu diferente, que a constante aqui mudou, não é isso? Era 0,305, ó, ficou um pouco menor. O meu psi, ó, agora é 6 menos o 4,77, ó, né? 4,77, deu 1,23. Como aqui o tal máximo, φ máximo. Como o K1 aumentou, você viu que ele atingiu o máximo um pouquinho mais rápido, né? Porque o consumo de oxigênio foi mais rápido. Inclinação da curva a gente vai ver maior. E aqui, ó, aconteceu uma coisa, digamos assim, interessante. Que aqui, ó, qual que é o máximo possível, né? O valor máximo possível de psi é quando isso aqui vai para zero, né? Concentração de oxigênio chega a zero, chega a 6. Então, na realidade, psi não poderia ser maior que 6. Então, no gráfico eu tenho que considerar, para fazer uma análise aqui, poder fazer uma interpretação, quando o valor psi chegar a 6, eu considero um platô ali com concentração de oxigênio zero. Então, vamos fazer esse caso aqui, esse cenário no MATLAB, ó. Então, o que eu vou mudar aqui? Eu vou botar aqui 0,5. E aqui mudou também, né? Igual ele lá. 26.2. Isso. Então, aqui tudo igual. Opa. Tá, esse aqui eu não vou precisar fazer, não. Não posso até aqui, ó. Eu vou precisar mudar aqui, ó. No SAG aqui, ó. Então, aqui, ó. 0,5. E aqui 26.2. Vou salvar aqui. Então o resto não mudou. Eu vou limpar a memória aqui, ó, para não dar conflito. Clear.
Vamos limpar a janela de comandos. Vamos fazer tudo igual, ó, tal. Agora a mesma expressão aqui, ó, né? Só mudei aqui o valor inicial de psi, né? É 1.23, não é isso? Conferir aqui, ó. Vamos voltar um aqui. Opa. Aqui, ó, 1.23. Então é isso mesmo. Vamos lá. Vamos dar Enter. Olha lá. Então vamos dar mais um hold on. Vamos fazer no mesmo gráfico para comparar, né? E eu vou plotar. Aqui, ó. Vamos botar aqui. Não, não é esse não. Isso. Só que vamos aqui, ó. Em verde. Green, pronto. Vamos lá? O que você espera? O pico? Como é que vai ser o gráfico aqui, ó? Vamos lá. Aí, ó. Tá vendo? A inclinação é maior, porque o K1 é maior, o consumo de oxigênio é maior, e o pico ele consegue atingir um pouquinho antes, né? Ele atinge um pouquinho antes. E a descida também é mais rápida, né? Que aqui quase só existe a concentração de DBO, já está tão baixa que só existe quase a aeração lá. Ele quase já atingiu a saturação, ó, está próximo de zero aqui. Então vamos ver aqui, ó. Olha lá, não está certinho no pico, mas aqui é só para ter uma ideia, ó. E o que eu falei aqui, ó? A partir disso aqui, ó, nesse trecho todo aqui, eu considero concentração igual a zero. Então vamos fazer uma linha aqui, ó. Ó, fplot. Aqui 6. Pau. Então o que eu posso interpretar aqui? Quando chega aqui, ó, a taxa de consumo de oxigênio é alta, então todo o oxigênio que chega por aeração é consumido na hora. E a concentração fica zero durante todo esse período aqui, até começar a aumentar aqui devido à aeração. Então vamos fazer aqui a legenda do gráfico aqui. E aí depois a gente vai fazer mais uma última análise aqui, ó. Se eu aplicar um tratamento de esgoto, eu consigo atender a legislação? A gente pode fazer o último também, no mesmo gráfico aqui, ó. O último cenário, vamos aqui, ó. Vamos imaginar que é um rio de clima frio, lá no Canadá, por exemplo, 0,3. Vamos voltar para 0,3. Vamos voltar para a carga orgânica, então, no nosso primeiro caso. Só que agora é um rio com corredeiras, né? Com cascatas, né? Então a aeração acontece de forma muito mais rápida e intensa. Então vai ser o K3 acima de 1. Vamos botar 1.5. Então vamos analisar o efeito disso aqui, né? Na curva cega, no psi. Então vamos lá. Vou dar salvar aqui. Vamos limpar a memória. Vamos dar um CLC, limpar o janela de comando. Vamos repetir aqui, ó. Tal. Pau. Aqui vamos voltar para a concentração do primeiro caso, 1,05. Pô. Vamos dar um hold on. E fazer o plotar. Vamos deixar ele escolher a cor aqui, que eu não sei qual cor mais eu ponho aqui não. Aí vai escolher uma cor que é diferente das outras do gráfico. Aqui, ó. Você vê, ó, que a aeração, ó, o pico não consegue crescer muito, quase atendeu a legislação aqui, ó. Só um pequeno trecho um pouco acima de 4, né? Aqui, ó. Porque a aeração é tão alta, esse rio é capaz de lidar melhor, né? A capacidade de autodepuração dele é maior, porque o suprimento de oxigênio por aeração é maior. Em pouco tempo a aeração já supera o consumo de oxigênio e começa a cair o psi, a concentração começa a aumentar. Quer ver? Ó? Vamos ver o valor máximo aqui, mais ou menos. Aqui, ó.
4, vamos ver se eu posso usar aquele mesmo princípio aqui, ó, só para ver o valor certinho, ó, max, olha lá, 4,31, que é o valor máximo. Então vamos fazer aqui a legenda, fazer a última análise com tratamento de esgoto para a gente encerrar a aula aqui, né? Então vamos fazer a legenda lá, ó, botar no eixo X, no pau, nome para o eixo Y. Como eu já fiz isso aqui, eu vou usar para ir mais rápido, né? Que é a memória de comandos. Ó. Vamos botar aqui a legenda. A legenda aqui eu tenho que colocar os nomes na mesma ordem que eu fui plotando, né? As linhas do gráfico. Então aqui, ó, vamos ver se é esse aqui. Não, esse aqui não é esse aqui, não. Sem tratamento, vamos ver aqui, ó, se está na ordem aqui. Então o primeiro foi do Rio da América do Norte, 15 graus, lá, sem tratamento. Depois a gente vai fazer um caso com tratamento. Aí eu botei o valor de psigo A4, né, que é admissível pela norma. Depois eu fiz o do Rio, considerando aqui na América do Sul, teve 25 graus Celsius, também sem lançamento. Aí depois eu fiz o igual a 6, né, que é o máximo possível, né, que a concentração de oxigênio chega igual a 0. E por último, eu fiz aqui o América do Norte, corredeiras e cascatas. Então vamos dar aqui, pau. Vamos ver. Olha lá. Então tá tudo aqui, ó, a legenda, bonitinho. Então vamos fazer só mais um caso aqui, ó, para a gente finalizar. Vamos pegar esse primeiro caso aqui, vamos aplicar um tratamento de esgoto e vamos ver se vai atender, vai ficar abaixo dessa linha aqui, vamos lá. Então vamos limpar a memória de novo aqui. Opa. Então, ó, eu vou botar o primeiro caso aqui, né, que é 0,7. Então vamos imaginar que lá, por exemplo, é um condomínio que estava lançando esgoto num curso d'água próximo, e ele colocou umas lagoas, né, com tratamento secundário, né, um reator anaeróbio, e conseguiu que não é difícil, conseguir 70% de remoção de carga orgânica. Então como é que eu faço? Eu não posso mudar aqui diretamente, eu tenho que mudar, eu até fiz aqui já para ir mais rápido. Ó. Eu tenho que mudar aqui, né? Ó, era 200 no nosso S1 de mistura, né? Em vez de 200 a carga do esgoto, vai ser 30% disso, que 70% eu removi. O resto é igual, né? Aquela média ponderada com as vazões do rio está igual eu fiz anteriormente. Aí o S1 mix, esse é o DBO5, eu tenho que passar para o DBO último, que é esse S10 aqui, ó, com K1 aqui, igual a gente fez. Esse aqui, se você quiser saber o DBO remanescente, a queda, né, em função do tal. Então vamos dar run aqui, ó. Ah, tá. Eu tenho que colocar o tal aqui, porque aqui tem um... Esse aqui eu nem vou usar, né? Vamos apagar esse aqui, que eu não vou querer saber esse aqui. Não, vamos botar o tal. Deixa ele caso precise. Tal. Pronto. Vamos rodar de novo. Aí. Então tem um valor aqui, ó. Eu vou botar esse valor aqui, né? S10, ó. 10,14. Ó. Se eu botar aqui, ó, S10. Vamos aproximar 10,14. Você vê que o lançamento de DBO no rio caiu, né? Com tratamento de esgoto, 10,14, 70%, que não é difícil conseguir um custo. Se você botar um tratamento ultra sofisticado, né, que o custo vai ser maior, vamos ver se atende a legislação. Então, vamos limpar aqui, ó. Para não ter problema de conflito, CLC. Eu vou fazer o mesmo processo, ó, tal. Vamos gerar outra figura aqui, né, para não fazer bagunça,
para ver melhor, né, os dados, botar em outra figura. Mas primeiro eu vou fazer o seguinte, ó. Antes de mudar aqui, ó, vamos fazer de novo aquele mesmo gráfico lá, inicial aqui, ó, vamos botar 31.1. Depois eu faço com tratamento. Então 31.1. Isso. Salvo aqui. Vamos fazer o que a gente fez anteriormente aqui, ó. É 1.05 inicial. Beleza. Vamos fazer plotar aqui, tal psi, vamos botar vermelho. Aqui, ó, vamos verificar aqui outra figura aqui, ó. Esse é o que a gente já tinha feito, né? Vamos botar um grid on. Agora sim, vamos fazer aqui o com tratamento que a gente já calculou, é 10.14. E vamos comparar. Então, salvo. Clear. CLC. Vamos fazer tal de novo. Usar o ODI 45. Isso. Dar um hold on para ser no mesmo gráfico. E vamos plotar. Vamos plotar de verde. Pronto. Vamos ver. Olha lá. Ó. Bem abaixo de 4. Vamos aqui. Ó. Você vê que com o tratamento de esgoto, ó, eu não causo o rio com essa carga de dBO. O rio é capaz de lidar com essa carga, né? De autodepurá-la sem cair em demasia a concentração de oxigênio e prejudicar a vida aquática ali do local. Então vamos só colocar aqui, para ficar claro aqui, nosso admissível F4, fazer a legenda e finalizar. Então lá, ó. Fplot. Aqui não é 6, né? É o 4. Aí. Então vamos fazer a legenda aqui, ó. Que é a mesma coisa, X label, Y label. Aí a legenda. Vamos lá. Se eu acho aqui, ó. Acho que é esse aqui, ó. Que eu já tinha feito, né? Ver se está batendo aqui, ó. Então primeiro eu fiz o Rio América do Norte, ó lá. Sem tratamento. Depois eu fiz o com tratamento. E depois, olha lá, 70% de dBO, né? Tratamento. E depois o psi admissivo 4. Aí, ó. Então você pode, para você treinar, você pode pegar os outros casos, os outros cenários do rio com corredeira, né? E rio na América do Sul, aplicar esse tratamento e ver se a diferença ficou abaixo, se com tratamento até com 50% já atinge, já fica abaixo já está abaixo de 4, né? O psi em todo o trecho do rio, né? Já jusante do lançamento. Então você pode treinar. A última coisa aqui que eu queria frisar para vocês aqui é o seguinte. Vocês viram aqui que uma pequena diferença nesses parâmetros aqui, K1, K3, né, porque a solução envolve exponenciais, tem um efeito significativo na curva de depleção de oxigênio. Então, um estudo real, né, de avaliação de lançamento de esgoto no curso d'água, você tem que fazer o que eles chamam de uma calibração do modelo. Você vai lá no rio que você quer, vai receber o esgoto, ou já está recebendo esgoto, pega amostras dele em vários trechos, né? Vai para o laboratório para você saber a concentração de oxigênio ali. E aí você vai fazer vai variando esse K1 e K3 que para a curva passar nesses pontos experimentais. Então usa um tratamento estatístico tipo regressão, né?
para minimizar o desvio, né, dos dados do valor real experimental com o valor previsto. E aí eu consigo chegar nesse valor de K1 e K3. Aqui embaixo aqui tem um link de um vídeo que mostra como é que faz essa calibração no Excel, só para vocês complementarem aqui o estudo. Outra questão importante nesse estudo de avaliação é a sua vazão do rio, né? Porque o modelo é muito sensível e para você avaliar você tem que pegar o pior cenário, que é a vazão no período de seca do rio, né? Então, se você pegar os livros lá, eles falam de uma vazão de referência, né? Por exemplo, que 90% do tempo o rio fica numa vazão acima dessa que você anotou, ou 95%, que 95%, ou aquela ideia de período de retorno de 10 anos, né? Você vai pegar uma seca que acontece probabilisticamente a cada 10 anos, né? Então, nos livros você vê como é que você trata para achar essa vazão. Para você fazer o estudo, você tem que usar uma vazão que represente o período de seca daquele rio, né? Menor vazão possível. Que aí, quando você lançar o esgoto, o impacto numa vazão menor vai ser bem maior, né? E só para ficar claro também, esse estudo aqui serve para esgoto, que tem carga orgânica biodegradável. Se você lançar um efluente industrial, que tem uma alta DQO, né? Uma demanda química de oxigênio bem maior do que a DBO, de concentração de oxigênio você não vai ter problema, porque são efluentes recalcitrantes, né, não biodegradáveis. As bactérias não vai consumir, não vai conseguir degradar, não vai consumir oxigênio. Só que vai ter outro problema, um problema de ecotoxicidade, né? São substâncias que não se degradam, vão acumulando no ambiente e vão causar um dano na vida marinha, na vida aquática ali, bastante grande e preocupante. Então, o que eu queria falar, ficou até mais longo do que eu esperava a aula, né? Mas a gente cobriu aqui o que é importante. Eu até coloquei também mais um link aqui, quando eu estava falando de Índia, eu usei referência com a aula, né, com um professor lá da Índia, no departamento de engenharia química lá. Eu lembrei de um documentário que eu vi no Fantástico, né? Falando sobre o rio Ganges, né, a poluição do rio Ganges lá na Índia, que sai lá a nascente no Himalaia e vai até o delta dele lá no Oceano Índico, né, na Bahia, no Golfo de Bengala, que é muito interessante, que mostra os efeitos, né, da cultura, da religião, por que o rio está daquele jeito, né? Que não é por falta de conhecimento de engenharia que o rio está desse jeito. Nem aqui no Brasil a gente não tem saneamento básico, não é por falta de conhecimento de engenharia, de técnica, né? Então é isso aí, gente. Um abraço, obrigado pela atenção, quem ficou até agora, né? Então um abraço, até a próxima.